falar com nosso Deus no lugar santíssimo do santuário celestial. Vamos lá? Querido Deus e Pai, misericordioso Senhor, Tu que habitas entre os querubins, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor e nosso Pai também. Pai, Tu nos escolhestes antes da fundação do mundo. O Senhor decidiu nos salvar. Foi oferenda Tua, foi oferta Tua, foi iniciativa Tua. Nós louvamos o Teu nome por isso. E queremos Te agradecer e Te pedir a Tua bênção agora, o Teu Santo Espírito sobre nós, a luz do a iluminação em nossa mente para entender um assunto tão especial e tão profundo. Realiza, Senhor, a Tua obra agora na Tua igreja. Eu sei que é o último dia aqui e ainda teremos os outros dias ali naquele lugar na Itália. Abençoa-nos, ó Pai. Realiza a Tua obra em nós. Prepara o nosso coração para que nosso coração seja valdense, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como vocês passaram de ontem? Tudo bem? Tudo certinho? E como é que vocês estão, vocês daí de casa? Tá tudo certo? Eu espero que em nome de Jesus, todas as pessoas que vierem chegarem a ouvir este material possam encher o coração de muita alegria, de muito gozo diante de Deus, de força, de coragem, e que possam passar avante, possam passar para as outras pessoas. Você sabe de uma coisa? Sabe por que é que as pessoas não compreendem o plano da redenção, não entendem como é que faz para vencer, não compreendem como é que Deus estabelece a salvação no céu? Porque nos foi tirada a doutrina do santuário durante muito tempo. Satanás fez isso durante a Idade Média. Até a época de Jesus, se estudava muito o santuário. Até 300 anos depois de Jesus, o santuário era um centro da ideia de toda a religião. Hoje em dia, ninguém mais estuda. Então, essa é uma parte importante, você tem que estudar. E nós vimos já no terceiro dia, que nós estávamos na terceira pregação, que é o pilar central, o estudo do santuário é o pilar central de todas as doutrinas adventistas. É como se fosse a base, não é? Vamos relembrar algumas coisas, vamos lá? Ah, tá aqui já, hoje tá aqui nossa coisinha, tomara que funcione. Muito bem, vamos recapitular? Vamos juntos para a gente poder lembrar o que vimos esses dias? O pecado começou no céu, não foi isso? Sim ou não? E então transportou-se para a terra. É um problema universal. E a solução também tem que ser universal. Você compreende isso, sim ou não? Entende essa realidade? Porque o pecado aconteceu aqui e aconteceu lá, porque movimentou corações humanos e movimentou corações celestes. Os outros mundos souberam, os outros mundos participaram, os anjos participaram. Então a solução tem que ser universal também. Segundo ponto, Lúcifer acusou Deus de ser tirano, de ter favoritos, disse que a lei tirava a liberdade, que Deus guardava segredos e que ele ficava procurando homenagem só para si, que ele não fazia nada pelas suas criaturas. Deus precisava responder a estas questões. Na verdade, todo o universo aguarda a verdade sobre os fatos. Quem tem razão, Lúcifer ou Satanás? O grande trabalho da vida de Jesus, o grande trabalho da vida do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é lutar em favor de nós. Avante. Terceiro item. O juízo não é um evento, é um processo. Não aconteceu só na cruz. Houveram vários detalhes que ensinaram e nos ensinam a respeito da salvação. Deu certo? Tá certinho? Então vamos lá. Então o juízo não é um evento, é um... O que é um processo? Não é uma coisa estática. Vários detalhes formam o juízo, tá? Então começa no acampamento, passa pelo altar de sacrifício e é bíblico em Daniel 7, 9 em diante. Tá bom? Vocês se lembram que eu abri a Bíblia com vocês em Daniel 7 e mostrei Jesus entrando no lugar santíssimo no livro de Daniel? Vocês se lembram disso? Quem se lembra? Essa parte importantíssima. Vocês precisam saber disso para defender a sua fé. Avante. Depois então vai até a pia, entra no santo, passa para o santíssimo, volta para a porta do templo e termina no acampamento.
começa no acampamento e termina no acampamento o trabalho e os 7 passos de Jesus. Agora o 4º item, para a salvação se efetivar, a lei exige um cordeiro sem defeito e um sacerdote sem defeito. Não pode ter defeito algum. Hoje falaremos sobre como Jesus é nosso advogado, o ministério dele no lugar santo. Vamos ler juntos isso aqui? Nós terminamos ontem com essa ideia. Aquele que morreu pelos pecados do mundo deveria permanecer na tumba pelo tempo estabelecido. Estava como prisioneiro da justiça divina, na prisão pedregosa e era responsável diante do juiz do universo, estava levando sobre si os pecados do mundo e só seu Pai poderia retirá-lo. A ressurreição de Jesus é tão importante quanto a sua morte, né? Vamos começar nosso estudo de hoje falando sobre a obra de Jesus no lugar santo do santuário. Pare para pensar no lugar santo agora. Consegue lembrar? Pensa aí no lugar santo. Eu não estou pedindo para vocês pensarem nos móveis em si. Eu queria que vocês pensassem na ação de um sacerdote entrando no lugar santo, tá? Depois que Jesus veio ao nosso acampamento, logo ele foi ao altar e morreu. Ele passou pela pia e ressuscitou. E assim que ressuscitou, ele foi aonde? Entrou no santuário. Entenderam? Então ele entrou no céu, tá bom? Então no lugar santo celestial. Mas a pergunta é, o que ele foi fazer lá? O que Jesus foi fazer no lugar santo? Qual foi o trabalho que ele foi fazer lá? A gente sabe que em 1844 ele entrou no Santíssimo. Mas o que ele foi fazer no lugar santo? Qual foi o trabalho? Isso estava prefigurado 1500 anos antes dele morrer. O povo de Israel fazia isso todo o tempo. No serviço diário, o sacerdote entrava todos os dias no lugar santo. Lembra disso? E uma vez por ano no Santíssimo. Mas o que Jesus foi fazer lá? Qual era a razão? O que Jesus foi fazer lá está em São João 14. Abre a sua Bíblia rapidinho. João 14, vamos poder entender isso aqui agora. E João 14, ele tem um contexto. Eu preciso comentar com vocês qual é esse contexto e eu preciso dar esse contexto a vocês para que vocês entendam a beleza do que foi essa resposta de Jesus, tá? O capítulo 13, o capítulo anterior, Jesus tinha dito aos discípulos que ia embora. Você já pensou que coisa? Vocês já imaginaram como era viver com Jesus? Viver com Jesus devia ser uma coisa muito agradável. Comer a sopa com Jesus, acordar com ele, permanecer com ele, participar de seus trabalhos, de sua vida. Mas Jesus disse, eu vou embora, e os discípulos ficaram muito desolados. E em resposta à desolação dos discípulos, Jesus fala o que está em São João 14, de 1 a 3. Leia comigo. Não se turbe o vosso coração, não fiquem tristes. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai é o quê? Muitas moradas. É sinal que ele está querendo levar muita gente para lá. Sim ou não? Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Agora olhe para mim. Vamos ler de novo, vamos prestar atenção na forma verbal. Leia de novo o verso 2. Na casa de meu pai vai ter muitas moradas. Há muitas moradas. O que significa? Já tinha naquela ocasião, sim ou não? Tá. Quando nós entrarmos no céu, o Senhor Jesus vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o que está preparado para vocês desde que eu subi ao céu. É isso? O que é que ele disse? O que ele vai dizer quando a gente entrar no céu? Recebei por herança o que você está preparado desde quando? Tá bom. Então o que Jesus foi preparar no céu? Ele está dizendo, na casa de meu Pai há muitas moradas. Mas eu vou preparar-vos lugar. Que lugar é esse? Posso dizer uma coisa para vocês? Quanto tempo vocês demoram para fazer uma casa? Nós estamos lá tentando construir a casa do Cleiton e da Paulinha, né, que tiveram um bebê agora, que faz parte da escola de profetas. Estamos lutando para construir a casa deles, mas já faz 6 meses que a gente está lutando e levanta. A escola de profetas, 14 anos para levantar. Peraí, mas Jesus precisa de quanto tempo para construir uma casa? Ele fala e aparece. Será que Jesus foi no céu, no lugar, ali foi no céu para preparar um lugar? Que lugar é esse? Olha, gente, tem uma posição mais profunda isso aí. Não é um lugar de casas que ele foi preparar. Não é só isso. Você vai ter casa sim, ele se interessa em te levar para lá.
Mas não é só isso, não. Ele foi preparar um lugar para você no santuário. Foi preparar o seu espaço no santuário. Olha aqui, ó. Por meio de sua obra no lugar santo e no lugar santíssimo. Ele tinha uma obra para entrar lá por você. É o teu espaço, é o teu lugar ali. Isso é muito importante. Ele foi preparar um lugar pelo que faz no lugar santo e santíssimo. E também pela cerimônia de Azazel e por sua obra no santuário. É que ele foi preparar esse tal desse lugar. Vocês entenderam? Pensem juntos. Lugar santo, lugar santíssimo, Azazel, lembra disso aqui? O bode Azazel, e de volta ao acampamento. Deus está preparando o espaço. Que espaço é esse? É isso que você vai estudar hoje comigo. Vamos lá. Como já tínhamos dito, os 3 primeiros passos de Jesus, quais foram os 3 primeiros passos? Acampamento, o altar de sacrifício. Isso tinha a ver com que grupo de pessoas no universo? O mundo inteiro. Essas 3 partes não tinha nada a ver com qualquer coisa que você pedisse. Foi iniciativa de Deus. Eu vou descer, vou morrer por eles e eu vou ressuscitar. Ele não pediu licença para você para te salvar. Ele não te consultou para te salvar. Foi iniciativa dele. A salvação é iniciativa de Deus. É oferenda de Deus. É oferenda. Toma, você vai precisar. Nós não entramos em nada disso. Ele não consultou a gente. Você gostaria de ser salvo? Ele não perguntou. Ele deu. Para quantos ele deu isso? Só para os bons? Só para os cristãos? Não, para todos da terra. Pecadores, não pecadores, brancos, pretos, ricos, pobres, empregados e empregadoras. Ele deu tudo para todo mundo. A parte primeira, os 3 primeiros passos é da humanidade. Foi Deus que deu. Tá certo? De todas as eras, de todos os tempos. Agora, os 4 próximos. Os 4 últimos. Não. Só para quem quiser. Essa é a parte principal. Por isso eu vou preparar lugar para você. Você quer ver? Vamos lá. Agora, como já tínhamos dito, os 3 primeiros passos já foram para toda a raça humana. Sem exceção. Jesus viveu para todos, morreu por todos, ressuscitou para todos. Esta é uma obra objetiva de Jesus. Não tem nada a ver com o homem. Foi iniciativa de Deus. Homem não entra nessa parte. Homem não participa na parte da oferenda da salvação. O homem nunca vai conseguir comprar salvação, nunca vai conseguir fazer alguma parte para se salvar. Isso é de Deus. Agora, o homem não pediu isso, foi escolha e iniciativa de Deus, sem nenhuma resposta do homem. Agora, observe isso aqui. Os últimos 4 passos de Jesus no santuário têm a ver com o quê? Decisões individuais. Quando ele entra no lugar santo, ele entra lá dentro, ele botou o pé lá dentro, você vai decidir se você quer que ele faça alguma coisa por você. Porque ele não pode tomar o nome de ninguém nessa terra e ele seria injusto se fizesse isso. Obrigado. Ele não pode orar pela pessoa e fazer assim, Senhor, perdoa essa pessoa, mesmo que ela não esteja arrependida. Ele não pode fazer isso. Porque a hora que ele vai na presença do Pai e diz, olha, eu acabei de viver uma vida perfeita, eu acabei de morrer uma morte perfeita, acabei de ressuscitar uma ressurreição perfeita, e eu venho aqui em nome da Maísa, mas ela não quer, mas eu vim. Ele pode fazer isso? Não. Ele só pode entrar por mim no lugar santo, diante do Pai. Ele só pode entrar no Santíssimo se eu pedir. Por mim. Entenderam isso? Os 4 últimos passos. Só se você pedir. Avante, presta atenção. Onde o homem tem uma função. Peraí. Nesses últimos 4, o homem tem uma função? Tem. Não é só Jesus. O ser humano entra. Onde o homem aceita o que Jesus fez quando esteve na terra. Por isso Jesus fala, eu abri o caminho até quem? Jesus não disse que ele abriu o caminho até o Pai? Sim ou não? É por ele. Mas como que você vai ao Pai? Só por ele. Ele vai junto, ó. Ele que te leva. Ele te leva nas costas até o Pai. Continua. O desejado de todas as nações. Aprendam aqui um negócio interessante, ó. Quando Jesus morreu na cruz e ascendeu ao céu, ele não destruiu Satanás. Por quê? Vocês se lembram por quê? O que foi dito? Tanto homens como anjos, o que está escrito? O homem ainda deveria escolher a quem queria servir. Mesmo depois da morte de Jesus, Satanás não podia morrer. Por quê? Porque ainda tinha uma obra que o homem tinha que fazer. Uma parte. Jesus já tinha feito tudo. Agora era quem que tinha que fazer alguma coisa? O homem. Eu vou dizer se eu quero isso que você fez ou não. Eu vou dizer se eu quero
que você seja meu rei ou não. A senhora White, ela parece se contradizer em algumas coisas que ela fala. Se a gente não estudar muito bem, quer ver? A senhora White, ela está falando assim, Jesus terminou o plano de salvação na cruz. E depois ela fala, ele não terminou o plano de salvação na cruz. O leitor assim meio desavisado acaba achando que a senhora White está se contradizendo. Mas vamos ler os dois textos para a gente poder entender? Vamos lá. Esse texto aqui diz que ele já tinha completado. Vamos ver. A contradição da senhora White foi na cruz que ele acabou o plano da redenção? Ou ainda demora um pouquinho mais? Vamos dar uma olhadinha. Vamos lá, temos que ver o contexto das passagens. Na terra, Jesus terminou a provisão. No céu, ele vai fazer a aplicação disso. Vamos ler? Desejar todas as nações, 7:7-3. Vamos lá. Quando na cruz exclamou, está consumado, se dirigiu ao Pai. O pacto havia sido levado a cabo completamente. E agora Jesus declara, Pai, está consumado. Fiz a sua vontade, ó meu Deus, e tenho completado a obra da redenção. Se alguém lê isso aí, fala, ele não tinha mais nada para fazer. Acabou. Ele morreu na cruz, disse está consumado, acabou tudo. Não é? Não é isso que a gente pensa que ele estava dizendo? Isso quando Jesus subiu ao céu. Jesus disse ao seu Pai. Quando Jesus subiu ao céu, ele disse a seu Pai que completou a obra da redenção. Mas também tinha obra para fazer no lugar santo. Tinha ou não tinha alguma coisa para fazer no lugar santo? Ué, então por que ele está dizendo para o Pai que ele já tinha terminado? Tem alguma coisa que nós não sabemos? Vamos entender. Vamos ler essa outra citação? Desejar todas as nações, 4:7-9. A intercessão de Cristo. O que é a intercessão? Pensa na intercessão, tá? A intercessão de Cristo pelo homem no lugar santo, a intercessão de Cristo no lugar celestial é tão essencial para o plano da salvação como foi o quê? Como foi o quê? Peraí, a intercessão é tão importante como foi o quê? A sua morte na cruz. Agora continua. Com sua morte, o que diz aqui? Iniciou aquela obra que depois de sua morte subiu ao céu para completar depois de sua ressurreição. Como é que é, gente? Presta atenção que parte importante aqui. Quer dizer que o Senhor Jesus iniciou uma obra na morte dele que ele tinha que completar. Peraí, como é que alguém completa um negócio duas vezes? Ele completou ou não completou? A senhora White se equivocou? Não. Ele completou a primeira parte do trabalho dele na terra. Agora ele tinha que completar a parte dele aonde? No céu. Irmãos, gravem isso aqui agora. Vamos gravar juntos um negócio aqui agora. Eu preciso todo mundo prestando muita atenção. Presta atenção aqui agora. Essa parte é importante demais. Os 3 primeiros passos ele tinha completado. Pai, fiz tudo que o Senhor me mandou fazer pela raça humana. Agora eu só vou fazer o que os seres humanos pedirem, que eu devo fazer dentro do santuário. Sabia disso? Eu só vou entrar no santuário por aqueles que pedirem. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que Jesus intercede por todos? Por todos os seres humanos? Pelos que pedem. Como é que ele pode entrar diante do Pai por alguém que não pediu? Satanás ia acusar ele no mesmo minuto. Satanás ia falar, esse aí não está querendo você. Você está indo porque você quer. Sabia? Dá uma olhada nisso daqui. Presta atenção, vamos lá, vamos entender. Gente, eu quero que vocês leiam, eu sei que isso daqui está pequenininho, mas você vai ler, vamos lá. O santuário no céu é o centro da obra de Cristo em favor dos seres humanos. Gente, o diabo fez de tudo para acabar com isso. Veja isso aqui agora. Deixa eu só ele terminar, veja se todo mundo conseguiu fazer direitinho. Conseguiu, filho? Aí deu, né? Ok. Muito bem. Então agora eu vou continuar, olha lá. O santuário no céu é o centro da obra de Cristo em favor dos seres humanos. Diz respeito a cada pessoa que vive sobre essa terra. Patenteia-nos o plano da redenção, transportando-nos mesmo até o final do tempo e revelando o desfecho triunfante da controvérsia entre a justiça e o pecado. É da máxima importância
que todos investiguem acuradamente esses assuntos e possam dar resposta a qualquer um que lhes peça razão e esperança que há neles. Peraí. Todo mundo devia saber bastante sobre o santuário? Sim ou não? Agora veja essa parte. A intercessão de Cristo no santuário celestial em prol do ser humano é tão essencial no plano da redenção como foi sua morte na cruz. Leia agora. Pela sua morte, iniciou essa obra, para cuja terminação ascendeu ao céu depois de ressurgir. Quantas igrejas sabem disso no mundo? A maior parte das pessoas, se você perguntar o que Jesus fez na cruz, resolveu o meu pecado. Ele só iniciou. O que Jesus fez na cruz? Iniciou. Foi uma parte. Foi uma parte da redenção. Essa é uma parte importantíssima, olha. Pela fé, devemos adentrar o interior do véu, onde nosso precursor entrou por nós. Hebreus 6:20. Ali se reflete a luz da cruz do Calvário. Ali podemos obter intuição mais clara dos mistérios da redenção. A salvação das pessoas se efetua a preço infinito para o céu. O sacrifício é feito igual aos mais amplos requisitos da violada lei de Deus. Jesus abriu o caminho para o trono do Pai. E por meio de sua mediação, pode ser apresentado a Deus o desejo sincero de todos que a Ele se chegam pela fé. Por meio da redenção, é apresentado ao Pai o pedido daqueles que se achegam a Ele pela fé. Quem não se achega a Ele não tem como ir ao Pai. Ninguém vai ao Pai se não for. Irmãos, ninguém vem ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro jeito de ir ao Pai. Quando Jesus morreu na cruz, ele teve, aqui está a provisão. Se a pessoa não pegar essa provisão, ela nunca vai ao Pai. Vocês têm ideia do que está acontecendo com as outras igrejas? Você tem ideia do que está acontecendo com a maior parte das pessoas? Você tem ideia do que está acontecendo com os seres humanos? Olha isso aqui. Vamos ler um pouco mais da citação da senhora White. Jesus abriu o caminho que leva ao trono do Pai e pela sua o quê? O que é mediação, gente? O que é mediação? Pela mediação dele, pode ser apresentado diante de Deus os sinceros desejos de todos de quantos? Os que se achegam a ele pela fé. Quem não se achega a ele pela fé não tem jeito. Olha o que mais. Ou seja, nos 3 primeiros passos o homem não faz nada. O Pai decidiu enviar Jesus. Pronto. Jesus viveu uma vida perfeita, Jesus leva a carga dos pecados, o Pai o chama do sepulcro e o homem não tem nada a ver com isso. Isso é iniciativa de Deus. Pronto. Agora, mas Jesus foi ao céu para que o homem aceitasse os benefícios que Jesus ganhou por ele na terra. Olha avante. Agora podemos perguntar, se a obra de redimir os pecados se completou na cruz, por que Jesus tinha que ir para o céu para fazer uma obra lá? Se a obra de Jesus terminou na cruz, para que ele precisa ir para o céu para terminar uma tal de uma obra? Avante! O fato de que Jesus tenha que fazer uma obra no céu significa que quando Jesus morreu, o plano da salvação não estava completo em algum sentido. Quando Jesus morreu, o plano da redenção não estava completo em algum sentido. Olha lá. Sua morte era uma parte do plano. Faltava ainda mais alguma coisa. Quantos cristãos sabem disso? Sabe por que não sabem? Eu vou dizer uma coisa triste para você e você vai precisar ouvir. Nós temos uma herança católica terrível. Foi a Igreja Católica que tirou isso de nós. A Igreja Católica engoliu parte da nossa mensagem e a gente continua pensando que a gente vai na missa, rezou, acabou. Não existe nada que a gente vai fazer. Vocês sabiam que eu trabalho lá no Nordeste brasileiro, né? E uma das grandes dificuldades que nós temos é que está inculcado, está dentro, entrincheirado dentro da cabeça das pessoas, a ideia de que aquilo de Bíblia, busca de Deus, é só um detalhe, não precisa mudar a vida. É só aceitar Jesus e dizer que vai lá fazer a missa, rezar um pouco e passou. Você faz algumas rezas e passa. Não é, mas não é mesmo. Olha isso aqui. Eu mesmo faço essa pergunta muitas vezes. Jesus perdoa os pecados das pessoas na cruz do Calvário?
Você está vendo como todos nós respondemos a mesma coisa? Jesus perdoou os pecados na cruz do Calvário? Não. Na cruz do Calvário ele deu a provisão para perdoar pecados. Se Jesus morre e não pede para você se arrepender, você está perdoado? Olha que coisa séria. Se Jesus morre na cruz do Calvário e não pede para você mudar de vida, você está perdoado? Presta atenção nisso aqui. Ó, Jesus não perdoou os pecados na cruz. Jesus fez provisão para poder perdoá-los. Ele falou assim, Senhor, agora eu posso defender essa gente e tomar o lugar deles. Porque eu vivi uma vida perfeita, eu tive uma morte perfeita, eu ressuscitei de forma perfeita. Agora eu posso sim ir lá diante de ti, levando o pedido de perdão deles. Você sabia disso? Agora eu tenho condição. Diante do universo, eu tenho o poder moral, o direito de tomar a vida deles. Olha o que mais. Sua vida perfeita tinha que ser vivida, sua morte perfeita na cruz tinha que acontecer, tinha que ressuscitar para poder perdoar. Pois sua morte e ressurreição, Jesus fez suficiente provisão para perdoar cada pessoa que existe. Mas a provisão deve ser reclamada individualmente. Cada pessoa tem que pedir, cada pessoa, me dá a sua morte, eu quero o que o Senhor fez por mim. Eu quero a sua vida perfeita. Quando o pecador se arrepender, confessar seus pecados, confiar em Jesus e se batizar, Jesus toma o que ele fez na terra e põe na conta do pecador. E Deus o olha como se ele nunca tivesse pecado. Como diz Paulo, somos aceitos em quem? No amado. Agora presta atenção nessa parte. Gente, quando Jesus entrou no lugar santo, começou sua obra como intercessor e mediador de quem? De todo mundo? De quem? Daqueles que se arrependem dos seus pecados e confessam e confiam no que Jesus fez por eles. Não é de qualquer um. Essa é uma decisão individual e pessoal, aceitar a provisão que Jesus já tinha feito quando estava aqui na terra. Irmãos, a salvação vai além da morte na cruz. Por isso que nossa mente não deve ficar na cruz. Tem que entrar onde? Aonde? No santuário. Por isso que é dito tantas vezes para nós, volve as suas orações do santuário celestial. Olha agora isso aqui, presta atenção. Vocês se lembram que Abraão e Davi viveram antes de Jesus morrer? Foi ou não foi? Mas eles foram salvos pelo quê? Como é que foi que Moisés foi salvo? Vocês se lembram que Judas fala que o demônio veio brigar com Jesus quando Jesus foi ressuscitar? Jesus, que é Gabriel, né? Que é Miguel, estava ressuscitando Moisés, aí o diabo veio reclamar o corpo de Moisés, não foi isso? Por que era que Moisés podia ir embora para o céu? Por quê, gente? Porque ele confiou em algo que ainda ia acontecer. Não tinha acontecido a morte de Cristo, pela fé. Ele foi justificado pela... Isso chama-se justificação pela fé. Ele foi justificado pela fé. Agora vamos lá. São João 3,16. Corre lá só para você ver o verso mais poderoso da Bíblia. São João 3,16 é o mais famoso, mas aqui mostra as duas partes do trabalho de Jesus. São João 3,16. Vamos lá? Vamos juntos? Vamos ver aqui que coisa importante. São João 3,16 todo mundo sabe, mas eu quero ler com você detidamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Até aí são os 3 primeiros passos. Sim ou não? Até aí, até essa parte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, é a parte de Deus. E a próxima? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Quantos vão poder receber? Os que nele crê. Aí estão as duas partes do trabalho de Jesus. As 3 primeiras e as 4 últimas. Sim ou não? Isso é muito claro. Vamos lá, ó. Este verso fala tanto da provisão como do requerimento pessoal daquilo que Jesus fez. Gente, presta atenção aqui, vocês vão gostar. Por quantas pessoas deu o Pai o seu Filho? Por quantas? Pelo mundo todo. Agora presta atenção. Então, se o Pai deu para todo mundo, o mundo inteiro vai se salvar? Não. E por quê? Mesmo Jesus tendo dado para o mundo todo,
o mundo todo não vai salvar? Jesus viveu sua vida por todo mundo, morreu por todo mundo, sim. Ressuscitou para o mundo todo. Então por que nem todos vão se salvar? Se ele morreu pelo mundo todo, por que não? Porque nem todos vão aceitar a morte que Jesus... Foi isso ou não foi? Eles não aceitaram. Presta atenção agora. Mas olha, a segunda parte do verso. A primeira parte é que Deus faz pelo mundo. A segunda parte fala sobre reclamar aquilo que Jesus fez. Olha isso aqui. Para que todo aquele que nele crê, temos que reclamar a provisão que ele fez. A gente tem que acreditar, a gente tem que ir atrás. Vamos entender melhor isso? Gente, vamos imaginar uma ilustração, tá bom? Eu quero que você imagine agora com muito cuidado. Imagine se vocês todos da igreja de Neuchâtel, aqui na Suíça, todo mundo ficar devendo muito, mas muito mesmo. A ponto do país dizer, eu preciso te prender porque você, poxa, já arrumou um negócio bem difícil aqui, porque você está devendo muito, muito, muito. E um banqueiro viesse aqui e falasse, estou com muita pena deles. Vou pagar todos os bills, vou pagar todas as contas, vou pagar toda a escola das crianças, vou pagar tudo que existe, vou pagar toda a conta deles e eles vão pegar e sair, não precisa mais ir para a cadeia. Vocês iam gostar desse homem? Sim ou não? Meu marido virou bem rápido, claro. Vocês iam gostar desse homem? Então imagine alguém que faça isso. Presta atenção agora. Olha lá. Mas de repente, o homem fala, eu vou pagar tudo e vai lá e deposita um dinheiro que paga a conta de todo mundo. Mas ele bota uma condição para ir tirar o dinheiro. Qual condição que ele coloca para que a pessoa se beneficie do capital? O banqueiro, por misericórdia, depositou o capital para pagar todas as dívidas. Porém, ele coloca algumas condições. Vocês querem ver a condição? Presta atenção aqui. Legal, né? Se todo mundo pagasse a nossa dívida, né? Olha aqui, vamos lá. O banqueiro, por misericórdia, depositou dinheiro para pagar todas as dívidas do mundo inteiro. Mas para fazer uso do dinheiro é preciso cumprir que condições? Primeiro, as pessoas têm que se arrepender de ter se endividado. Importante? Bom ou não? Então ele disse assim, se você não se arrepender de ter se endividado, eu não pago a sua conta. Segunda coisa, tem que confessar que fizeram mal por terem se endividado. Terceiro, tem que confiar que o banqueiro vai cumprir o que está prometendo. E quarto, a pessoa tem que vir ao banco para pegar esse dinheiro. Não vai ser colocado na conta dela, tem que ir lá tirar. Vocês gostam dessas ideias, sim ou não? Vocês fariam isso para ganhar o dinheiro? Não teve um que disse que não, né? Todo mundo faria essas coisas? Vou me arrepender bem do que eu fiz. Gente, é diferente do que alguém dizer assim, ó, eu tô tão arrependida de ter fumado porque eu tô com esse câncer. A pessoa não está arrependida por ter fumado, está arrependida porque tem o câncer. Então, é por causa da consequência, não é pela miséria de ter feito aquilo, não é a tristeza de ter feito. A pergunta é, você aceitaria se arrepender por ter se endividado? Você não devia ter se endividado. Você aceitaria confessar que, olha, eu fiz mal por ter me endividado, eu estou errado, não devia ter feito isso. Outra coisa, eu vou confiar que você vai colocar o dinheiro lá. E outra, eu preciso eu mesmo ir lá buscar, eu vou lá buscar na minha própria mão. Olha só, presta atenção aqui. O dinheiro está ali, mas o dinheiro só pode beneficiar se eles forem buscar cumprindo as condições. Agora, se alguém escolhe não ir ao banco, se alguém não cumprir com as condições, ficam endividados, sim ou não? Ficam, o dinheiro está lá, mas eles não querem cumprir com as condições. Se as pessoas não cumprem as condições, ficam bem endividadas, mesmo que o capital esteja lá. Sim ou não? Está lá no nome dela, mas ela não cumpre as condições, então ela não faz. Vocês querem saber? Olha só. Jesus depositou capital no banco celestial pela sua vida perfeita, por sua morte na cruz e por sua ressurreição. Foi ou não foi? Pronto. Maior dinheiro da história. Ele fez, olha lá. Mas para nos beneficiarmos, temos de maneira individual cumprir a condição. Qual é a condição? Temos que nos arrepender de nos termos endividado. Sim ou não? Nós temos uma dívida? Sim ou não? Todo mundo. A gente tem que se arrepender disso, senão a gente não consegue pegar.
Temos que confessar que fizemos mal por termos nos endividado. Senhor, eu não devia ter feito isso. Avante. Temos que confiar que Jesus cumprirá a palavra dele e nos dará esse capital. E temos que ir até Jesus como intercessor para ir lá pedir: Jesus, vai lá e tira o dinheiro para mim. Sim ou não? Vocês querem que eu conte uma coisa para vocês? Eu aprendi essa ilustração com um pastor, mas não foi ele que inventou. Quem foi que inventou? Olha isso aqui. Então Jesus foi ao céu, no lugar santo. Ele está recebendo clientes. Viu? Jesus está recebendo clientes. Olha lá, as pessoas devem vir individualmente a ele para reclamar os benefícios que ele fez por eles. Não adianta, eu não posso fazer isso pelo meu filho, eu não posso fazer isso pelo meu marido, eu não posso fazer nem para minha mãe, não posso fazer para ninguém. Cada um tem que ir individualmente dizer: Senhor, eu reconheço que eu fiz. Eu quero, e sinceramente ainda. Não pode ser de outra maneira. De onde foi tirado isso? Deus mostrou isso a Ellen White, sabia? O Senhor Deus mostrou exatamente essa historinha para ela. Olha o que Deus mostrou para ela. Meditação, filhos e filhas de Deus. Jesus se comprometeu em ser nosso quê? Substituto, o que mais? Quando você vai pedir um dinheiro emprestado, o que precisa? O que ele falou? É por isso que a gente precisa de Jesus para entrar no lugar santo. A gente não tem garantia para chegar lá. Nós somos os pecadores horríveis. Sim ou não? O que ele precisa fazer? Ele vai na nossa frente, se a gente pedir. Ele vai em nosso nome, se a gente pedir. Olha que interessante. Avante. E não rejeita ninguém. Aleluia, glória ao nome de Deus. Ele não rejeita ninguém que vai. Temos um fundo inesgotável. Está lá, depositado. De obediência perfeita que surge de sua obediência. No céu, seus méritos, abnegação e sacrifício são entesourados como incenso que se oferecem juntamente com o quê? Com as orações de seu povo. Olha lá. Quando as orações humildes e sinceras dos pecadores chegam ao trono de Deus, Jesus mistura elas com a sua vida perfeita de obediência. Nossas orações resultam flagrantes graças a esse incenso. Cristo se comprometeu de interceder em nosso favor e o Pai sempre escuta o seu Filho. Nós oramos pedindo perdão, temos pecado, mas estamos arrependidos, oramos sincero e humildemente e Jesus vai ao fundo de sua obediência e põe na nossa conta a dívida e diz: a dívida está paga. Gostaram disso? Agora, se for só a morte de Cristo, a morte de Cristo ainda não é tudo. Tem que fazer o que mais? A parte do homem. O homem tem que ir lá e pedir: eu quero a morte de Cristo na minha vida. Eu quero os méritos de Jesus na minha vida. Eu quero a história de Jesus. Eu quero a vida dele. Eu quero a morte vitoriosa. Eu quero a ressurreição vitoriosa de Jesus. Senão não adianta. Tem que fazer. Vamos lá. A Bíblia diz que se alguém tiver pecado, temos quem? Vocês estão vendo quem vai por nós? Um advogado. É isso que Jesus faz no céu. Recebe o arrependimento, confissão e a fé individual para requerer o que ele fez na terra. Jesus morreu e intercede para que sua vida perfeita se ponha na minha conta e para que sua morte se coloque na minha conta também. Entenderam por que orar, mesmo depois de Jesus morrer na cruz? Entendeu por que se arrepender, mesmo depois de Jesus morrer na cruz? Agora, vamos lá mais um pouquinho? Mais um pouco. Ok, vamos lá. Olha, dá uma olhadinha aqui agora. Olha lá. Gente, eu quero que vocês abram em 1 Coríntios 13. Gente, peraí, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham mais importante? A vida de Jesus? A morte de Jesus? Sua ressurreição? Ou sua intercessão no lugar santíssimo? Qual que é mais importante? Nenhum. Nenhum? Todos eles. Qual que é mais importante? Abre em 1 Coríntios 15. Você vai ver um negócio importantíssimo agora. Vai lá. 1 Coríntios, capítulo 15. Gente, se você abrir aí, você vai entender uma parte importante do trabalho de Jesus. Vamos lá? 1 Coríntios 15, verso 13 em diante. Gente, vocês vão se assustar. Peraí, se Jesus só morresse a morte perfeita e não ressuscitasse, o que ia adiantar para nós? Nada. Que interessante, né? Então não é só a morte que é importante. Quer ver como a Bíblia diz que se ele não tivesse ressuscitado, olha o que ia acontecer. Verso 13 em diante.
E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressurgiu, logo é vã nossa pregação e também é vã nossa fé. Agora olha o outro. Somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois se testificamos contra Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Agora o 16. Pois se os mortos não ressuscitam, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã nossa fé. E ainda permaneceríamos no quê? Olhe para cá. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ainda permaneceríamos no quê? Mas ele já tinha morrido. Resolvam esse problema agora. Bora, gente. Vocês entenderam? Entenderam o que vocês acabaram de ler? A Bíblia acabou de dizer que se Jesus não tivesse ressuscitado, nós ainda estaríamos no quê? No pecado. Resolva esse problema. Jesus já tinha morrido na cruz. Por acaso, tem como você ter um Salvador morto? Isso é o que tem em todas as religiões por aí. Isso é o que tem em todas as religiões por aí. O nosso é um Salvador vivo. Presta atenção por que tinha que ser vivo. Olha o que você vai ver aqui agora. Gente, vamos lá olhar isso aqui agora. Crianças, presta atenção agora. Criança, presta atenção aqui agora. Todo mundo, ó. Muita gente crê e dizem que Jesus perdoou os pecados na cruz. Mas se Jesus não tivesse ressuscitado, todavia estaríamos ainda em pecado. Então sua morte não perdoa os pecados, porque se Jesus não ressuscitasse, os pecados não estavam perdoados. Onde é que a Bíblia diz? Em 1 Coríntios. Agora te assusta o que mais? Porque se não há ressurreição de mortos, tampouco Cristo ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, estamos ainda em nossos pecados. Quer dizer que na cruz, Jesus não perdoa os pecados. Perdão de pecados depende da ressurreição para interceder por nós. Cada passo é importante. Ó, o que Jesus fez? Viveu vida perfeita, morreu morte perfeita, ressuscitou de forma perfeita. Para quê? Para ter direito de fazer o quê? De interceder por nós, de levar o nosso pedido de perdão. Vocês entenderam? O que foi que Jesus fez na cruz? Ganhou o direito de nos defender. Ganhou o direito de nos defender. Ganhou o direito de trocar a vida dele pela nossa vida. Aí o perdão acontece. Avante, olha mais aqui. Agora dissemos que Jesus perdoa os pecados quando vamos a eles. Isso é verdade ou não? Jesus perdoa os pecados quando a gente vai a ele? Sim, é verdade. Só se houver arrependimento junto, gente. Concorda ou não concorda? Avante. E que ele cancela a nossa dívida quando vamos a ele. É verdade? Sim, só se houver confissão e arrependimento junto. Ele só pode cancelar a dívida se houver arrependimento e confissão. Agora lê isso aqui. A provisão é para todos, mas os benefícios só são para quem reclama aquilo que Jesus fez. Quem cumpre os requisitos deste perdão. Glória ao nome de Deus. Avante. Vamos lá. Romanos 4, 25. Pega Romanos. Rapidinho. Vai lá no livro de Romanos, por favor. Pega o livro de Romanos. Para trás um pouquinho você encontra Romanos. Você vai gostar muito de ler isso aqui. Romanos 4. Observa uma coisa interessante que Deus tem para nos dizer aqui. Em Romanos 4, o versinho é o 25, diz assim. Eu vou ler com você. Olha lá. Gente, olha só. Vamos ler juntos? Olha o que diz. Ele foi entregue por nossos pecados. E ressurgiu para quê? Olha aí o que nós acabamos de dizer. Jesus foi entregue por causa dos nossos pecados, mas ressurgiu para quê? Para ir nos justificar diante de Deus. Posso dizer uma coisa a vocês? A maior parte dos cristãos na Terra nem sabem disso. Por isso que eles nunca falam nada de santuário. E ontem eu perguntei a vocês, por que é que as pessoas não sabem dizer aonde Jesus está nesses 2000 anos? Elas não sabem. Elas não têm a menor ideia. Isso é doutrina adventista, olha. Gente, ó, o qual foi entregue pelos nossos pecados. Não, Jesus ressuscitou para quê, gente? Para que ele ressuscitou? Para nos perdoar. Se Jesus não ressuscitou para interceder, então ainda nós estamos em pecado, foi o que você acabou de ler na Bíblia.
Então, o que Jesus tem feito durante esses 2000 anos no céu? Veja a resposta. Gente, ó, vai lá, leia comigo. Permitindo que indivíduos venham reclamar o que ele fez. A sua vida é perfeita. Ressuscitou para interceder. Espera que venham reclamar sua morte pelo pecado. Qual é o mais importante? A vida perfeita? Sua morte perfeita? Sua ressurreição ou sua intercessão? Tudo. Uma coisa não acontece sem a outra. Não tem como uma coisa acontecer sem a outra acontecer. Não existe como. Vamos avante, ver mais esse pedacinho? São passos de Jesus por nós, mas temos que ver o panorama inteiro, cada detalhe. Não tem como ficar só com um pedaço. Tá certo? Tem que ver todo. Lembre, a doutrina do santuário é o pilar da igreja adventista. Avante. Se ele não vive uma vida perfeita, o pai não tinha aceitado o sacrifício. Sim ou não? Vocês entenderam o que eu estou falando? Se Jesus não tivesse vivido uma vida perfeita, o pai tinha feito o quê? Não tinha aceito. E se ele não ressuscita do sacrifício, ele não pode interceder. Tá claro? Avante. Por que não podemos ter um intercessor que esteja o quê, gente? Morto. Nós somos a única religião na Terra que nosso intercessor está o quê? Vivo. Vocês sabem por que a Igreja Católica não tem intercessor vivo? Quem são os intercessores deles? Maria, os santos, tudo morto. Avante. Cada passo prepara o caminho para o próximo passo. Olha isso aqui agora. Lembra da escada de Jacó? Vocês estão lembrando que não era de Jacó nenhuma, a escada era de Cristo, viu? Vocês sabiam que a escada que Jacó viu representava Jesus que subia, olha bem, que os anjos subiam por ele. Aquela escada, a parte de baixo, representa Jesus como homem. E a parte de cima, Jesus como Deus. É o único ser no universo que preenche essas prerrogativas. Agora, para Jesus poder interceder, representar, para que o intercessor nos represente, tem que ter 3 características. Olha, o céu pede 3 características de um intercessor. Quais são? Em primeiro lugar, tem que estar vivo. O céu não aceita intercessor que esteja morto. Você se lembra que a mão da pessoa era colocada sobre a cabeça do animal? Vivo. Sim ou não? Intercessor tem que estar vivo. Segundo, se Deus ser Deus e ao mesmo tempo homem, ele só pode interceder se for Deus e ao mesmo tempo homem. Por quê? Com uma mão pega a mão de Deus, com a outra mão pega a mão de quem? Da terra. E terceiro, tem que ser uma vítima e sacerdote perfeito. Quantos seres humanos se encaixam nisso, gente? Só ele. Ninguém mais no universo. Nem um anjo pode fazer isso, nem o próprio Pai. Primeiro Timóteo 2,5. Dá uma olhadinha para mim, por favor. 1 Timóteo 2,5. Vai correndo para ver se tem mais algum lugar na Bíblia que fala sobre isso, que trabalha essa situação. 1 Timóteo 2, vamos lá. Observe que o Senhor, todo mundo conhece esse texto, né? Vamos ver juntos, 1 Timóteo 2,5 diz: porque há um só Deus, e um só o quê? Mediador entre Deus e os homens. Qual é? Jesus Cristo o quê? Homem. Por que está falando que ele tinha que ser homem? Está falando da humanidade de Jesus. Quem é que pode interceder por nós? Um homem que provou que deu certo. Olha lá. Quantos intercessores há que possam nos mediar? Só Jesus. Jesus intercede por todos os seres humanos. Ele intercede por todos os seres humanos? Não. Só por quem pede. Ele não intercede por todos os seres humanos. Tem que ser gente que peça. Lembra? Tem que ser gente que vai e pede, pedindo para que ele cumpra a misericórdia. Vamos comprovar isso? Vamos ver se isso acontece mesmo? Hebreus 7, 25. Pega lá Hebreus, por favor. Livro de Hebreus, Hebreus 7. Vamos comprovar Hebreus 7, por favor. Em nome de Jesus, abra bem seu coração agora para ler. Olha só. Dá uma olhada nesse texto, que texto importante. Todo mundo junto. Hebreus 7, 25 diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente a quem? Aos que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele pode salvar qualquer um? Só quem se achega a ele, meus irmãos. Só quem se achega a ele. Se Jesus, ao morrer na cruz, dissesse: está todo mundo salvo, Satanás ia falar o quê? Eu estou dentro. Eu posso ir.
Eu não preciso me arrepender. Estou resolvido, não preciso morrer. Agora olhe bem. Por quem Jesus intercede? Pelos que por ele se aproximam de Deus. Jesus só representa aqueles que vêm com fé reclamando a ele e cumprindo as condições que ele pede. Não tem outro jeito. 1 João 2:1, vai lá. 1 João, vai lá correndo em 1 João. Olha que coisa interessante. 1 João, rapidinho, 2:1. Olha que bonito, tá? 1 João 2:1 diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Continua. Ele é a propiciação pelos pecados de quem? Nossos. Mas também pelos de quem? Pelos de todos que estão no mundo. Está à disposição de quantos? O planeta inteiro. Mas quem pega? Quem é que aceita? Quem que vai atrás? Quem é que quer se submeter? Quem quer se arrepender? Quem quer dizer, Senhor, eu quero mudar de vida? Avante, ó. Agora, por que diz que o advogado é justo? Disse ali que Jesus é justo. Porque quando ele vai nos defender, ele não pode apresentar a nossa justiça. Se ele apresentasse a nossa justiça, nós estaríamos fritos, né? Ele apresenta a justiça de quem? A dele. A dele que ele já ganhou na terra pela morte perfeita, pela vida perfeita e pela ressurreição perfeita. Tá lembrado? Avante, dá uma olhada aqui agora. João 14:6. Ele diz ali, você já sabe o texto. Ninguém vai ao Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ó. Ele diz, ninguém vai ao Pai se não for por ele. Não tem jeito. Quem é que intercede? É ele. Quantas pessoas podem ir ao Pai diretamente, irmãos? Nenhuma. Ele diz, ninguém vai ao Pai se não for por mim, ninguém vai se não for por ele. Tem que ser por ele. Temos que chamar o nosso advogado justo, o nosso mediador. Romanos 8. Vai lá. Vai lá. Agora, Romanos eu quero que você leia. Porque esse é um texto que as pessoas não leem tanto, então eu preciso que você leia esse texto aqui. Romanos 8. Vamos lá? Esse negócio é muito bonito. Romanos 8, 32 a 34 diz assim. Olha o que diz. Presta atenção. Romanos 8, 32 em diante. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? E continua. Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? Quem é que os justifica? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressurgiu dos mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por quem? Por nós. Por nós quem, irmãos? Quem pede? Não tem jeito. Quem pede? Olha lá. Temos que chamar o nosso advogado justo. Jesus se entregou pelos escolhidos e ele nos justifica. Mas a Bíblia ensina que o momento que somos perdoados é quando Jesus pega o capital e coloca em nossa conta. Quando ele pega os méritos dele e coloca no quê? Na nossa conta. É assim que somos perdoados. Olha o que disse Pedro. Lá em Pedro, você lembra que Pedro vai lá em Atos 2, bem rapidinho. Todo mundo pega, Atos 2. Isso aí eu sei que eu mostrei ontem, mas seria importante você pegar outra vez. Atos capítulo 2 tem uma informação importantíssima aqui. Atos 2, é o verso 38. Depois daquela pregação toda bonita, as pessoas perguntam para, verso 37 em diante, pergunta para Pedro o quê? Ó? Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, irmãos? Gente, aqui Jesus já tinha morrido, não tinha? Sim ou não? Agora, olha o que Pedro disse. Disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja o quê? Batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom de Deus. Espera aí, o que precisaria fazer para perdoar os pecados? E o que mais? Se batizar. Então não é só na cruz. Na cruz tem a provisão, mas tem uma parte que você tem que fazer. Você já viu essas pessoas dizendo, eu não preciso me batizar? O que a Bíblia diz? Ó, primeiro, gente, não tem jeito. Você tem que confiar em Jesus. Tem que confiar que ele vai fazer o trabalho por você. Segundo, você tem que se arrepender. Você tem que confessar e tem que se batizar. Não tem outro jeito. Isso foi o que Jesus pediu. E por que isso é importante? Olha lá. Quando os pecados são perdoados, quando a pessoa se arrepende e se batiza. Nunca se perdoa
somente na cruz. Não é só na cruz. Se fosse na cruz, você não tem que mudar nada. Foi só Jesus que fez, você não tem que fazer nada. Você entendeu a seriedade do que eu estou dizendo? Para salvação, você não faz nada. Agora, depois que você está salvo, você tem que fazer sim. Tem que mudar de vida. Avante, ó. A razão por que há tanta confusão no mundo e nas igrejas é porque abandonamos a doutrina do santuário, que une todas as doutrinas. Temos que voltar ao santuário, porque toda nossa mensagem está ali encerrada. Olha aqui, ó. Atos 5:31. Olha lá, presta atenção, vai lá. Aí em Atos mesmo. Atos 5:31. Vamos ler o que está escrito aqui. Deus, com sua destra, o levou a Jesus, né? A príncipe salvador, para dar a quem? A Israel arrependimento e a remissão dos pecados. Vamos entender isso. Por que Jesus foi exaltado à destra do Pai? Para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Então não perdoou somente na cruz. Se perdoou quando a gente recebe a Jesus como nosso Salvador pessoal. Precisou subir à destra de Deus. Avante. 1 João 1,19. Corre lá em 1 João. Gente, é tão bom você pegar um monte de texto e esses textos fazerem a diferença. Lembra que eu disse que eu gosto muito de 1 João? Vai lá em 1 João. Em nome de Jesus, 1 João. Pega 1 João 1, verso 19, diz assim. Eu vou ler com você. 1 João, vamos lá. É 2,19, deixa eu ver. Perdão, 1 João 19, não é. O texto está errado. Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar. Aonde é? 1 João 2. Não. É 2:1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com Jesus Cristo, o quê? Justo. Jesus Cristo é fiel e justo. Por isso ele pode nos perdoar. Ele é fiel e justo. Isto ele põe em nossa conta quando confessamos os nossos pecados. Então ele pode perdoar. Por quê? Porque ele é justo. Quem é justo é ele, não somos nós. Nós não temos condição de fazer sozinho. Olha lá. Atos 10, 43. Corre em Atos. Vamos juntos? Atos 10, verso 43. Vamos juntos aqui. Preciso muito que vocês leiam isso, para que o coração de vocês se encha também. Atos 10, 43 diz assim. Dele dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem, todos os que o quê? Nele o quê? Creem, receberão o quê? Peraí, então não é qualquer um, é só os que creem, que receberão perdão pelo quê? Pelo seu nome. É qualquer um que recebe perdão, irmãos? É só os que creem. Por isso que ele disse em São João 3,16. Deus morreu pelo mundo inteiro, mas só os que creem. Quando a pessoa recebe perdão dos pecados? Quando crê, quando confessa, quando se arrepende. Foram todos os pecados perdoados somente na cruz? Ele fez provisão para perdoar os nossos pecados na cruz. Mas temos que reclamar com arrependimento, com confissão, com confiança em Jesus. E no começo da vida tem que fazer o quê? Batismo. Não tem outro jeito, tá bom? Olha lá, Salmo 51. Davi pediu perdão, sim ou não? Confessou, sim ou não? Senão ele não receberia. Inclusive ele pediu, lava-me com água. O batismo estava aí. Ele nunca ia se salvar se ele não tivesse confessado. Não ia ter, não tem jeito. Agora vamos trabalhar com o filho pródigo. Você lembra do filho pródigo? Tá lembrado? O menino fez tudo que não prestava, foi embora, gastou todo o dinheiro. Aí quando ele tá lá numa vida terrível, ele se lembra do quê? O que ele se lembra? Puxa vida, lá eu tinha comida, ele estava envolvido com porcos, que coisa terrível, né? Um judeu envolvido com porco. Estava lá comendo a comida dos porcos. Peraí, eu vou voltar para o meu pai. E aí ele volta. Quando ele decidiu voltar? Quando ele se arrependeu. Foi isso mesmo. Ele não decidiu voltar depois que ele volta para casa e ganha uma capa. Quando ele chega, olha que coisa interessante. Quando o pai o veio, olha lá. O pai dá para ele uma capa. Que capa era essa? Que capa era essa? Da justiça de Cristo que nós estudamos ontem. Essa capa. Sem essa capa, que é a de Jesus, não funciona. Tem que ser essa capa. A capa que foi dada, olha lá.
Ele disse, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Ele confessou? Sim ou não? Ele reconheceu? Ele viu seu erro? Ele confiava que o pai era bom? Sim. Olha ali Jesus dando uma parábola certinha de como a coisa funciona. Olha que coisa linda. Vai lá em Romanos 2, 4. Romanos. Corre em Romanos, por favor. Romanos 2, verso 4, bem bonitinho. Vamos lá. Olha só. Quem é que nos leva ao arrependimento? Quem é que faz a gente se arrepender? Romanos 2, 4 diz assim, ó. Ou desprezas tu as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus é que leva ao arrependimento? O que é que leva a gente a se arrepender? O que, gente? A bondade de Deus. O menino, esse filho pródigo, disse assim, eu vou voltar para casa porque lá eu tenho tudo, porque meu pai era bom. O que fez ele voltar para casa? A bondade do pai dele. A bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento. Vamos lá? Por favor, eu quero que vocês leiam comigo. Ele se arrependeu, esse rapaz, preparou sua confissão, decidiu voltar para casa. O arrependimento não é algo que sai de nós. A bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento. Foi Deus que tocou nele. Avante. O que levou o jovem a se arrepender foi porque lembrou da bondade de seu pai. Então temos que focar na bondade de Deus. E quando virmos sua bondade, vamos nos arrepender. O filho pródigo fala no seu discurso, faz a confissão, o pai o recebe de volta, tira o seu manto mais precioso e cobre as vergonhas de seu filho. Quando é que Cristo nos cobre com seu manto de justiça, gente? Quando é que ele cobre? Quando a gente ainda está em pecado ou quando a gente se arrepende? Quando a gente se arrepende. Olha que interessante. Olha lá. Quando dizemos, pecamos contra o Senhor, contra ti, não sou digno de ser chamado filho, me arrependo, confesso o meu erro. E quando fazemos isso, Cristo nos cobre com seu manto de justiça. Ele acredita em nós o que ele fez e olha para nós como se nunca tivéssemos pecado. E então somos aceitos no amado, né? Na história de Adão e Eva, a mesma coisa, gente. Você sabe quando é que a gente vê uma pessoa não arrependida? Sabe quando a gente vê uma pessoa não arrependida? Quando a pessoa fala, olha, eu fiz isso, mas eu fiz isso por causa de tal pessoa. Olha, eu fiz isso, mas foi por causa da serpente. Por que você fez? Eu fiz isso por causa da mulher. A pessoa não está arrependida. Vocês sabiam que na hora que Deus falou com eles, eles não estavam arrependidos? Vocês sabiam? Quando foi que eles se arrependeram? Olha a senhora White aqui dizendo, ó, presta atenção. Sabe quando o casal se converteu? A senhora White disse que eles não se converteram quando Jesus falou com eles. Se converteram quando o quê? Patriarcas e Profetas, página 54. Para dar um primeiro oferecimento do sacrifício, foi uma dolorosa cerimônia. Teve que levantar a sua mão para tirar, a mão para ti que só Deus poderia dar, para tirar a vida que só Deus podia dar. Pela primeira vez ele ia ver a morte e sabia que se tivesse sido obediente a Deus não teria trazido a morte para o ser humano, ao pensar que o pecado faria derramar o sangue precioso do Cordeiro de Deus. Essa cena lhe deu um sentido mais profundo, vívido, da enormidade de sua transgressão, que nada a não ser a morte do Filho de Deus poderia pagar, e se admirou da infinita bondade que dava semelhante resgate para salvar os culpados. Uma estrela de esperança iluminava o tenebroso futuro e livravam de um completo desespero. Quando foi que ele se arrependeu? Quando ele viu a bondade de Deus. Antes ele estava se justificando. Interessante, né? Avante, primeiros escritos. Gente, vamos entender isso daqui. O rasgamento no véu no templo, lembra que nós lemos isso aqui ontem? Vamos ler de novo. Demonstrou que os sacrifícios e rituais não seriam mais recebidos. O grande sacrifício havia sido oferecido e aceito. E o Espírito Santo, que desceu no dia do Pentecostes, dirigiu a atenção dos discípulos do santuário terrenal para o celestial, onde Jesus havia entrado o quê, gente? Com o seu próprio sangue para derramar sobre seus discípulos. Sobre quem, gente? Sobre o mundo todo? Não, sobre os discípulos. Jesus entrou lá só por causa dos discípulos. Sobre os seus discípulos, os benefícios da expiação. Quando Jesus entra no lugar santo, ele tem que entrar para representar alguém. E ele não pode entrar para representar quem não quer. Por isso que o sacrifício de Jesus está para o mundo inteiro. E o mundo não quer. Não vai até ele. Quem foi que botou na cabeça deles que não precisa ir até Jesus? Que pode ir até os santos? Quem foi que botou isso na cabeça deles? Foi a Igreja Católica.
Agora eu tenho outra verdade do lugar santo. Jesus não está lá somente para interceder pelos nossos pecados ou para cobrir-nos com seu manto de justiça. A mensagem do lugar santo é que é preciso o quê? Obedecer. Vocês querem ver? Corre para mim em Romanos 1:5. Você quer dar uma olhadinha? Adianta a pessoa dizer assim, eu tô arrependido, mas eu quero continuar vivendo minha vida. Tá certo isso? Não. Então veja Romanos 1:5. Presta atenção para que Deus dá graça para alguém. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para o quê, gente? Para obediência. A graça é dada para nós para quê, gente? Para obedecer. Não tem outro jeito. Deus não dá graça para a pessoa desobedecer. Dá graça para obedecer. Há 3 móveis no lugar santo. A mesa da proposição com pão, que representa a palavra de Deus, e Jesus, o pão da vida. Quando assimilamos a palavra de Deus, temos poder para obedecer. Entenderam isso? Avante. Também tinha um candelabro, porque apresentou o azeite no Espírito Santo. E quando temos o Espírito Santo em nossa vida, testificamos para os outros. E logo está o altar de incenso, representando nossas orações que vão até Jesus, pedindo poder para obedecer e perdão quando caímos. Avante. Hebreus 4. Jesus não foi ao céu somente para perdoar. Jesus foi ao céu também para dar poder para você obedecer. Quem ora para ele, pede força para obedecer, ele dá. Sabia? Quem ora para o Senhor pedindo força para obedecer, o que ele faz? Claro que eu vou te ajudar. Eu não te salvei para você continuar na vida de pecado. Te salvei para você sair dessa vida. Tá certo? Avante. Opa! O que aconteceu? Ok. Para tudo que Deus tem, Satanás tem uma contrafação. Satanás sabia muito bem que o sacrifício de Jesus era a única solução e esperança para o pecador. Aí ele também inventou algumas coisas. Ele sabia que tudo dependia de Jesus no lugar santo. Ele sabia disso. Sabe o que foi que ele fez? Olha aqui. O que ele inventou? Jesus disse que o sacrifício dele é um só. Ele morreu uma vez pelo perdão de todos os pecados do mundo. Sim ou não? Aí o que foi que ele inventou? Lá na missa, onde figuradamente se repete o sacrifício de Cristo cada vez que se celebra a missa. Como é que é? Então, não precisa ir a Jesus, eles fazem todo dia o sacrifício da missa. Outra coisa que Satanás mudou. Olha isso aqui, ó. Não é para confessar para Deus, é para confessar para quem? Mas eles inventaram que é para confessar para quem? Para homens finitos. Vocês se lembram que a gente só podia confessar só para um sacerdote sem defeito? Tá lembrado disso? Os homens, os sacerdotes hoje não têm defeito. Uma falsificação do que Deus falou. A gente não pode confessar para homens. Outra coisa errada que foi inventada. Olha aí, olha que invenção. Uma invenção terrível. Gente, esse negócio do batismo é mais sério do que vocês imaginam. Por quê? Olha bem, a Bíblia também ensina que o batismo tem que ser de uma pessoa adulta. E que o batismo tem que ser por imersão. Mas a igreja romana diz que não. Que a pessoa tem que se batizar quando é um bebê. Que não pode se arrepender, que não pode confessar nem nada. Como é que pode? Se Deus exige que a pessoa confesse. Isso aqui é muito errado, irmãos. E por que essa questão do batismo precisa ser por imersão e não por aspersão? Tem que ser dentro da água, não pode jogar uma aguinha na cabeça. Porque lava e que mais? Gente, por que tem que ser dentro da água? Não existe, Deus não aceita batismo com jogar um pouquinho de água. Tem que ser inteiro, mas tem uma outra razão. Vamos lá? Presta atenção. Eu preciso explicar uma coisa aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui. Irmãos, quando uma pessoa vai para dentro da água, o que acontece com ela dentro da água? Ela passa pela mesma experiência que Jesus, como se tivesse morrido. É a morte da pessoa. Sabia? Ela para de respirar e quando sai dali, Deus diz que ela é uma nova criatura. Desde quando isso acontece com a aguinha na cabeça? Olha, o diabo conseguiu mudar tudo, gente. Ele colocou a ideia de que alguém se mutile para poder se salvar. Isso é um absurdo, absurdo completo. Ele colocou a ideia também, olha como é importante. Por que o assunto do batismo é tão importante? Porque que o batismo tem que ser com uma pessoa adulta que sabe o que está fazendo. É porque tem que ser... E por que tem que ser descendo dentro das águas? Vamos dar uma olhada? Presta atenção aqui. Qual é a última coisa que a pessoa faz quando o pastor mergulha ela dentro da água? Deixa de respirar. Não é isso? O que isso quer dizer? Gente,
Jesus não inventou o batismo à toa. Olha bem. O que ela faz quando está debaixo d'água? Não respira. Qual é a primeira coisa que ela faz quando sai d'água? Volta a respirar de novo. Em miniatura, a pessoa repete a experiência de Jesus. Que na cruz não respirou, no sepulcro não respirou e na ressurreição respirou outra vez. E nessa miniatura entramos na experiência de Jesus. Isso não dá para ensinar com um pouquinho de água na cabeça. Precisamos entrar nessa experiência de Jesus. Entende? O diabo ele foi lá nos pontos principais. Deixa eu acabar com isso aqui também, deixa eu acabar com isso. E foi colocando umas ideias malucas no lugar. A pessoa que se batiza do jeito certo que Deus pede, é o rito do batismo que nós nos unimos a Jesus. Chegamos a ser membros de sua família. Não é uma cerimônia simples. Batismo é uma cerimônia seríssima. É a cerimônia de incorporação a Jesus. É quando chegamos a estar com Cristo. Passar pela mesma situação, uma miniatura do que Jesus passou, tá bom? Agora, quando é que ele nos cobre com seu manto? Gente, isso aqui é muito bonito. Abre a sua Bíblia em Isaías. Olha que bonito, Isaías 61. Queridos, isso é o que Jesus faz por você ao permitir entrar lá. Ele entra por você no lugar santíssimo, ele faz esse trabalho de intercessão, ele vai em teu nome. Isaías 61, veja lá, por favor, o verso 10. É muito bonito isso aqui. Vamos ler juntos? Diz assim: Eu me regozijo muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, pois ele me cobriu com as vestes do quê? De salvação e me envolveu com o seu manto de retidão. Aleluia, queridos! Você viu? É isso que Jesus faz por você. Jesus pega você e fala, agora sim eu consigo te perdoar. Quando você aceita que eu coloque a minha graça, a minha bênção em você. E, queridos, vou dizer uma coisa para vocês. Cristão que entra com Jesus no lugar santo não vê qualquer coisa. Não enxerga qualquer coisa. Porque nós somos o que contemplamos. Não tem outro jeito. Você se torna aquilo que você vê. Você se torna aquilo que você assiste. Você se torna aquilo que você gosta. Você se torna aquilo que você admira. Sabia? Essa é uma realidade. Nós somos transformados. O que significa a palavra transformados? É o mesmo que isso aqui, gente. É a mesma palavra usada para metamorfose. Vocês sabiam? É a mesma palavra. Te convido a participar da metamorfose celestial. Sair de uma situação e para outra. Sair de pecadores miseráveis e tomar a veste do Senhor Jesus, o poder de Jesus na sua vida. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que uma lagarta parece com uma borboleta? Nada. Mas na hora que passa pela transformação, se transforma num bichinho tão bondoso que não faz mal a ninguém, né? Avante, agora olha lá. Contemplemos a Jesus no acampamento de sua vida perfeita. Contemplemos a Jesus no altar de sacrifícios com sua morte perfeita. Contemplemos Jesus na pia, na sua ressurreição perfeita. Contemplemos Jesus no lugar santo, em sua intercessão perfeita. Siga Jesus em todos os seus passos. Não seja um cristão pela metade. É preciso a sua parte, pela graça e poder de Deus. E nós vamos estudar o que Jesus vai fazer no Santíssimo. Eu queria que você pensasse agora, toda vez que você fosse orar, que você vai ter que reclamar a morte de Jesus na sua vida. Senhor, eu venho na tua presença, venho agora, para te pedir em nome de Jesus que o Senhor cuide de mim. Eu não posso com meus méritos, são só os teus. Eu não posso com minha capacidade, é a sua. E eu queria que o Senhor me cobrisse com o seu manto de justiça e me ajude a me arrepender. Até o arrependimento é Deus que dá. Senhor, me ensine a me arrepender. Me ensine, Senhor, a ir contigo no lugar santo. Me ajude, Pai. Vai em meu lugar. Vai ao Pai por mim. Tem que pedir ao Senhor. Você gostaria disso? Quer pedir isso ao Senhor? Você sabe como é o nome disso? Milagre. Como é que é o nome disso? Milagre. Seres humanos não querem isso. Seres humanos não querem fazer isso. Seres humanos querem viver sua vida. Não querem ter esforço nenhum. Mas Jesus disse, eu posso fazer isso em você. Se você pedir. Se você for atrás. Nós vamos cantar de novo. Tá bom? E ao cantar, vamos pedir a Deus, Senhor, aqui se encontra este filho. Eu já vi tanta coisa acontecer, mas o que eu quero agora, o maior milagre que eu quero que aconteça em mim.
É em mim que eu quero. Já sei dos milagres do Egito, já sei dos milagres que o Senhor fez no povo de Israel, já sei os milagres de andar sobre o mar, mas agora, Senhor, eu quero um milagre em mim. É na minha vida. Se você quiser cantar isso comigo, fica em pé, tá bom? Então vamos lá cantar diante de Deus. E que Deus nos ajude. Oi? Não entendi. Ah, já voltou? Pai, aqui se encontra um filho teu, que já viu milagres e os viveu. A verdade é que eu te conheço muito mais do que mereço. Mas, Pai, tu sabes bem meu coração. Nem sempre é fácil entender teu não. E apesar de estar dolorido, o remédio é teu abrigo. Não entendo os teus caminhos, mas confio. Tua vontade é sempre boa e eu aceito. Mas coloca no lugar o que está fora e renova minha fé. Preciso de um milagre aonde, irmãos? Em mim. Por favor, renova aquilo que de bom tu colocaste em mim. Eu sei quem tu és e mais que eu, tu sabes muito bem o que eu sou. Eu sou fraco, imperfeito, ilimitado e preciso do Senhor. Preciso de ti, preciso de ti. Renova-me, renova-me. Preciso de ti, preciso de ti. Renova-me, renova-me. O maior desejo de Jesus, a maior vontade dele, é que algum filho reconheça sua morte perfeita e vá até ele e peça: Senhor, me renove. Faça em mim o teu trabalho. Coloque em mim os teus méritos. Não entendo os teus caminhos, mas confio. Tua vontade é sempre boa e eu aceito. Mas coloca no lugar o que está fora e renova minha fé. Preciso de um milagre em mim. Por favor, renova aquilo que de bom tu colocaste em mim. Eu sei quem tu és e mais que eu, tu sabes muito bem o que eu sou. Eu sou fraco, imperfeito, ilimitado e preciso do Senhor. Tu és a força que eu preciso para ser. Tu me confiou, pois eu sei que sendo menos do que nada, tu de mim se agradou. Renova o que se perdeu. Eu quero ser um servo teu. Eu sei quem tu és, por isso eu creio e peço um milagre em mim.
preciso de ti. Renova-me, renova-me, preciso de ti, preciso de ti. Renova-me, renova-me. Vamos ajoelhar, vamos ajoelhar. Querido amado Pai Celestial, eu peço licença para falar com Jesus, o nosso Redentor. Jesus amado, obrigada por ter ido preparar lugar para nós. Obrigada, Senhor, esse caminho, esse espaço que o Senhor abriu com a sua vida perfeita, com sua morte perfeita, com sua ressurreição perfeita, ganhando o direito de nos perdoar, o direito de nos, diante do Pai, nos representar e interceder por nós. Louvado seja o teu nome. Eu sei que agora o Senhor está no lugar santíssimo, já está no outro compartimento. E agora, além de sumo sacerdote, tu és também juiz. Então, querido Jesus, quero te agradecer pela chance de ter conhecido estas verdades pela Igreja Adventista e também ter tido toda a oportunidade de vivenciar isso com os irmãos. Escreve com letra de fogo em nosso coração. Eu te peço pela graça e pelo poder que tu dás, que tu concedes, faça isso em nossa vida. Ajuda-nos a entendermos que devemos ir a ti, que devemos entrar no lugar santíssimo contigo, Senhor. Que devemos manter os nossos olhos no teu trabalho, Senhor. Que agora tu abristes as portas para chegar até o Pai e podemos chegar com confiança no trono da graça, em teu nome, por ti. Louvo o teu nome, Senhor, e te peço que o Senhor nos abençoe ao voltar para casa. E amanhã, ao estarmos envolvidos com outra parte do teu trabalho, que ali, Senhor Deus, teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, o Redentor do Universo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você e até amanhã.